E se eu te dissesse que é possível viver em paz mesmo quando tudo ao seu redor parece um caos, que você pode enfrentar críticas, desacordos, provocações e ainda assim manter a calma, sem que nada nem ninguém te tire do seu centro? Não é mágica, é treino mental. Hoje você vai descobrir uma verdade que pode mudar completamente a forma como você reage ao mundo. Porque o verdadeiro poder não está em gritar mais alto, nem em se impor sobre os outros, mas em dominar o que está dentro de você. Fique até o final, porque o que está prestes a aprender não só vai impedir que você perca a calma, mas vai te transformar em uma daquelas pessoas que impõem respeito sem precisar levantar a voz. Antes de começar o vídeo, faça o seguinte: vá até os comentários e escreva com intenção esta frase: hoje eu deixo de entregar minha paz aos outros. Eu sou estoico. Ao fazer isso, você está enviando uma ordem à sua mente. Não é apenas uma frase, é um compromisso. Você está treinando sua mente para responder com calma e não por impulso. Escreva, sinta e deixe que isso se grave no seu subconsciente. Número 1. Suas emoções são decisões, não reações automáticas. Suas emoções não são uma armadilha automática. Elas não estão programadas para se ativar sem a sua permissão. Embora às vezes pareça assim, a verdade é que cada emoção que você sente, especialmente as mais intensas como a raiva ou a frustração, é uma escolha. Talvez agora você não acredite nisso, porque está acostumado a reagir sem pensar. Alguém fala com você de forma rude, e você responde ainda pior. Algo não sai como você queria, e você já se frustra. Mas tudo isso não reflete o que acontece fora, e sim o que você decide permitir dentro de si. Denzel Washington disse com clareza: ninguém pode te deixar com raiva, a menos que você permita. Pense nisso por um instante. Da próxima vez que alguém te provocar, quando sentir o sangue ferver, pare, respire, faça uma pausa, porque é nesse espaço, esse mínimo espaço entre o estímulo e a reação, que mora o seu poder. É ali que você decide se vai agir como todo mundo, ou como alguém que domina a própria mente. E é aí que começa a verdadeira liberdade emocional. Não se trata de reprimir o que sente, mas de governar. Porque tudo aquilo que você não controla, acaba controlando você. E se são suas emoções que decidem por você, então você é escravo de tudo o que acontece ao redor. Lembre-se, você não é obrigado a se irritar só porque alguém foi grosseiro. Você não está condenado a se frustrar só porque as coisas não saíram como esperava. Essas são reações que você praticou por anos, sim, mas que também pode desaprender. Toda vez que decide não ceder à provocação, está fortalecendo um músculo mental. E como qualquer músculo, quanto mais você treina, mais forte ele fica. Hoje pode ser difícil, amanhã também, mas vai chegar o momento em que aquilo que antes te tirava do centro não terá mais poder sobre você. Esse treinamento começa com uma decisão diária. Você não vai mais entregar a sua paz. Não vai mais sacrificar seu equilíbrio mental pelo comportamento dos outros. Eles podem dizer o que quiserem. Você decide como responder. Eles podem agir com raiva, com desprezo, com agressividade, mas você não é obrigado a fazer o mesmo. Você pode escolher o silêncio, pode escolher se afastar, pode escolher respirar, sorrir e seguir o seu caminho. Isso não é fraqueza, isso é domínio. Quando você reage com raiva, o outro está no controle. Quando você escolhe sua resposta, você retoma o controle. E isso vale para tudo, numa discussão de casal, numa crítica no trabalho, num comentário fora de lugar nas redes sociais. Em cada um desses momentos, você tem dois caminhos: reagir ou decidir. E é você quem escolhe qual deles seguir. Não só uma vez, mas todos os dias, a cada momento, em cada interação. A neurociência já provou que nossas emoções não são incontroláveis. O cérebro é plástico, ou seja, pode ser reconfigurado com novos hábitos. Se durante anos você reagiu por impulso, pode ensinar a si mesmo um jeito diferente de viver. Tudo começa ao reconhecer o momento da ativação emocional e criar uma pausa consciente.
Respire fundo. Lembre-se do que está construindo. Pergunte a si mesmo: vale a pena perder minha paz por isso? E então responda com consciência, não com impulso. O estoicismo ensinou essa verdade muito antes da ciência confirmar. Epicteto dizia que não são as coisas que nos afetam, mas a nossa opinião sobre elas. Marco Aurélio escrevia que, se algo externo te perturba, o problema não é a coisa em si, mas o julgamento que você faz dela, e que você tem o poder de mudar esse julgamento. Para os estoicos, a verdadeira força não está em reagir, mas em se dominar, em permanecer firme quando tudo ao redor tenta te tirar do centro, porque o sábio não é aquele que nunca sente raiva, e sim o que não se deixa arrastar por ela. Então, da próxima vez que algo te provocar, pare, respire. Lembre-se de que você tem uma escolha. Você não está aqui para viver como todo mundo, reagindo por impulso. Você está aqui para tomar o controle, para decidir qual emoção alimentar e qual deixar passar, porque no fim, a sua paz vale mais do que qualquer vitória verbal. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem não merece a sua atenção. E quando você aprende a escolher sua emoção antes de lançá-la ao mundo, começa a se dominar. E quem domina a si mesmo, não precisa dominar mais nada, porque já tem nas mãos o mais difícil, a própria mente. Número 2. De onde vem a raiva? A raiva não surge do nada, não aparece por acaso. Ela não é o resultado inevitável do que outra pessoa fez. A raiva nasce em você, não no outro. E mais especificamente, nasce de uma raiz que quase sempre ignoramos, nossas expectativas. Quando você sente raiva, não é apenas porque alguém agiu mal, é porque você esperava que essa pessoa agisse de forma diferente, esperava que fosse mais gentil, mais justa, mais pontual, mais atenciosa, e como isso não aconteceu, sua mente reage com frustração. Mas se você olhar com atenção, vai perceber que o que realmente dói não é o que aconteceu, e sim o que você imaginou que deveria ter acontecido. Isso acontece o tempo todo. Você espera que seu parceiro adivinhe o que você precisa sem que você diga. Espera que um amigo haja como você agiria. Espera que as pessoas pensem como você, respondam como você, se comuniquem como você. E quando não fazem isso, você não apenas se decepciona, você se irrita. Mas o verdadeiro problema não é a pessoa, é a expectativa que você construiu em silêncio. E essa é uma verdade difícil de aceitar, porque adoramos pensar que o problema está fora, que o outro nos fez sentir assim. Mas não, foi você quem criou essa emoção ao imaginar um cenário que nunca existiu. Se você começar a observar sua raiva com esse filtro, tudo muda. Da próxima vez que algo te incomodar, pare e se pergunte: o que eu estava esperando dessa situação? Talvez você esperasse respeito, talvez apoio, talvez reconhecimento, e isso não veio. Então a raiva é, no fundo, uma forma de dizer: não recebi o que achava que merecia. Mas se você conseguir enxergar isso com honestidade, também pode aprender a soltar, porque nem todo mundo vai atender às suas expectativas. Na verdade, a maioria não vai. E quanto mais rápido você aceitar isso, mais livre vai se sentir. A liberdade emocional começa quando você para de exigir que o mundo funcione conforme as suas regras. Não porque você não mereça, mas porque entender isso devolve o poder para suas mãos. Você já não depende de que tudo saia como quer para estar em paz. Já não precisa que os outros mudem para se sentir bem. Você começa a viver a partir de uma compreensão mais madura. O mundo não existe para satisfazer suas expectativas. E isso não é negativo. É libertador, porque aí você consegue aceitar a realidade como ela é, sem que isso te quebre por dentro. Não se trata de não ter desejos ou padrões. Trata-se de não se apegar a eles como se fossem verdades absolutas. Trata-se de viver com flexibilidade mental, de entender que cada pessoa tem seu próprio mapa, seu próprio ritmo, sua própria forma de enxergar a vida. E isso você não pode controlar, mas pode controlar o que você faz com isso. Você pode escolher soltar, pode escolher respirar, pode escolher agir com serenidade,
em vez de reagir com impulso. O estoicismo explicou isso com clareza há séculos. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, e sim nossas opiniões sobre elas. E Marco Aurélio, em suas reflexões matinais, se preparava para encontrar pessoas rudes, egoístas ou ignorantes, não porque fosse pessimista, mas porque entendia que isso era natural. Sua paz não dependia de as pessoas serem perfeitas. Sua paz dependia de não se tornar escravo de suas próprias expectativas. Pratique esse exercício no seu dia a dia. Toda vez que se sentir irritado, pare. Pergunte a si mesmo o que eu esperava. Escreva se puder. E depois observe se essa expectativa era realista ou se só vivia na sua mente. Muitas vezes, você não se irrita porque alguém te decepcionou, mas porque você assumiu que essa pessoa deveria agir de uma forma que ela nunca prometeu. E essa consciência te dará espaço. Te permitirá responder com sabedoria, não com impulsividade. Isso não é fácil. No começo, sua mente vai tentar se justificar. Não dá para lidar com essa pessoa, isso é injusto. Mas volte para si. Volte para a raiz. A emoção é sua. O julgamento é seu. E se foi você quem o criou, também pode transformá-lo. Não para desculpar os outros, mas para parar de entregar seu poder interior nas mãos alheias. Porque quem domina suas expectativas, domina sua raiva. E quem domina sua raiva, vive com uma paz que não depende de mais ninguém. E isso, num mundo tão reativo, é uma força imbatível. Número 3. A importância de fazer uma pausa. Faça uma pausa. Parece simples, mas nesse gesto tão pequeno pode estar a diferença entre um conflito desnecessário e uma resposta sábia. Toda vez que sentir que algo ou alguém está acendendo sua raiva, frustração ou ansiedade, pare. Não responda de imediato. Não diga a primeira palavra que vier à mente. Não tome a primeira atitude que o impulso mandar. Apenas respire, porque nesse momento em que a emoção sobe, o corpo se tensiona e a mente se acelera. A pior coisa que você pode fazer é agir sem pensar. Quando você reage no automático, quase sempre o faz a partir de um lugar de defesa ou ataque, a partir de uma ferida, de uma expectativa não correspondida. Mas quando você faz uma pausa, mesmo que por alguns segundos, dá espaço para a consciência entrar em cena, você se dá a chance de responder com seu poder interior e não com o ruído do momento. Esse segundo de pausa não é fraqueza, é maestria. É a sua forma de se lembrar de que quem decide é você, e não suas emoções. E quanto mais você pratica isso, mais transforma a maneira como vive e se relaciona. Pense em quantos problemas na sua vida começaram por uma palavra dita na hora errada, por uma mensagem escrita com raiva, por um olhar carregado de julgamento, por uma reação explosiva que minutos depois te deixou com culpa, vergonha ou consequências que já não podia desfazer. Tudo isso poderia ter sido evitado com uma simples pausa, não para ignorar o que sente, mas para escolher como expressar, não para esconder sua verdade, mas para comunicá-la com firmeza e respeito. A pausa é o espaço onde a raiva se transforma em sabedoria. E isso não é só filosofia, é ciência. Estudos sobre autorregulação emocional mostram que o ato de respirar conscientemente durante uma situação estressante ativa a parte racional do cérebro, reduzindo a resposta impulsiva do sistema límbico. Em outras palavras, uma respiração profunda muda sua química interna, permite que você pense com mais clareza, sinta com mais equilíbrio e haja com mais consciência. Você não precisa de 10 minutos de meditação. Às vezes, 3 segundos de presença bastam para evitar um dano maior. Torne isso prático. Da próxima vez que sentir que está prestes a explodir, faça o seguinte: pare. Inspire profundamente pelo nariz. Segure o ar por 2 segundos. Expire lentamente pela boca. E enquanto faz isso, repita mentalmente: eu posso escolher como responder. Essa frase, junto com a respiração, é como uma chave que abre a porta para uma versão mais serena de você mesmo. Não é mágica, é treino.
Quanto mais você repetir, mais natural se torna. E aos poucos, você deixa de ser escravo das suas reações e começa a responder como quem realmente é. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia que não devemos reagir às aparências, mas refletir sobre o que realmente está acontecendo. Marco Aurélio anotava em seu diário que quando algo nos perturba, o primeiro passo deve ser acalmar a mente. Só então podemos agir com virtude. Para os estoicos, a pausa não era apenas uma técnica emocional, era um modo de viver com domínio próprio, de escolher a razão antes da agitação, de agir com excelência mesmo quando o mundo empurra para o descontrole. Faça disso um hábito. Todos os dias, em cada conversa, em cada situação difícil. Não busque ter sempre a última palavra, busque ter a melhor atitude, porque no final, o que você diz num momento de raiva pode levar anos para ser reparado, mas o que você silencia por sabedoria pode te poupar de dias de conflito. E não se trata de reprimir, trata-se de responder a partir do seu centro, não do seu impulso. Amanhã, quando algo te incomodar, e algo vai incomodar, porque assim é a vida, lembre-se disso, você pode parar, pode respirar, pode observar a emoção sem permitir que ela te domine, porque você não é sua raiva, não é sua reação, você é quem escolhe como lidar com ela, e cada vez que escolhe bem, você se fortalece, cada vez que faz uma pausa consciente, você se torna alguém mais estável, mais claro, mais livre. Faça dessa pausa o seu escudo, faça da sua respiração a sua âncora, e verá como, sem perceber, você se transforma em alguém que não se deixa arrastar por nada nem por ninguém, alguém que vive a partir da calma, e não do caos. E isso, hoje mais do que nunca, é uma virtude extraordinária. Número 4. Desativar a raiva por meio da reflexão sobre desejos não satisfeitos. Na maioria das vezes em que sentimos raiva, não é pelo que alguém fez, mas pelo que não fez. Não é pelo que aconteceu, mas pelo que esperávamos que acontecesse. Essa diferença, embora sutil, muda completamente a sua perspectiva, porque quando você para refletir com honestidade, descobre que a verdadeira fonte da raiva não está no outro, e sim nos seus próprios desejos não atendidos. Você queria respeito, e não sentiu, esperava atenção, e não recebeu, desejava justiça, e encontrou indiferença. É aí que a raiva começa em um desejo frustrado, e não em uma ofensa objetiva. E o problema é que ninguém nos ensina a olhar para dentro quando estamos com raiva. Fomos treinados para apontar o dedo, culpar, reagir. Mas a sabedoria começa quando você tem coragem de se perguntar: o que eu esperava que não aconteceu? Essa pergunta te desarma. Ela te obriga a parar de enxergar o outro como vilão e a observar qual foi a sua parte na equação. Porque sim, talvez o outro tenha agido mal, mas será que não foi sua expectativa que deu a esse ato tanto poder sobre você? Quando você começa a entender isso, deixa de ser vítima das suas emoções. Passa a enxergar que a raiva não é um castigo que o mundo te impõe, mas um sinal interno de que algo dentro de você está pedindo atenção. Talvez você esteja esperando que o mundo te valide, ou que certas pessoas te tratem como você trata os outros. E quando isso não acontece, sua mente entra em conflito. Mas se você conseguir olhar para a origem da raiva sem justificativas nem drama, encontrará liberdade. Pratique esse exercício em tempo real. Da próxima vez que sentir o sangue ferver, que alguém te faz perder a paciência, pare, respire e se pergunte: que desejo meu não está sendo atendido aqui? Pode ser o desejo de ser compreendido, de ter controle, de ver uma promessa sendo cumprida. Ao identificar isso, não se trata de reprimir o que sente, mas de dar nome à emoção, de entendê-la, porque uma emoção compreendida tem muito menos poder destrutivo do que uma emoção cega. Às vezes, você vai perceber que seu desejo era legítimo, mas esperar isso de determinada pessoa ou situação era pouco realista. Não porque você não mereça, mas porque aquela pessoa simplesmente não tem a capacidade de oferecer aquilo.
Outras vezes, você vai notar que está preso a uma ideia rígida de como as coisas deveriam ser, e essa rigidez só te machuca. Em ambos os casos, o poder volta para você, porque agora você não depende mais que o mundo mude para estar em paz. É você quem está mudando para não depender do mundo. Esse tipo de reflexão não é fácil no começo. Exige humildade, paciência e muita honestidade, mas é o caminho mais direto para uma mente mais estável e uma vida emocional mais madura. Você não precisa gritar para ser ouvido. Não precisa reagir com raiva para mostrar força. Precisa se conhecer, e a partir desse conhecimento responder com clareza, não com impulso. O estoicismo deixou isso claro há séculos. Marco Aurélio escreveu: se algo externo te aflige, a dor não vem da coisa em si, mas da sua percepção sobre ela. E isso você pode mudar a qualquer momento. Para os estoicos, a causa do sofrimento não era o mundo, mas a interpretação que fazemos do mundo. E uma grande parte dessa interpretação é influenciada pelos nossos desejos. Quando esses desejos não se cumprem, sofremos. Mas se entendemos e ajustamos nossas expectativas, ganhamos liberdade. Pratique isso todos os dias. Transforme cada momento de frustração em uma oportunidade de observação interna. Quando alguém te decepcionar, não encare como uma traição pessoal. Veja como um sinal de que você esperava algo diferente. E então decida: vale a pena continuar esperando o mesmo, ou é hora de mudar a forma como você se relaciona com essa expectativa? Ao fazer isso, você vai notar uma mudança silenciosa, mas poderosa. Sua mente vai se acalmar mais rápido. Seus relacionamentos vão se tornar mais leves. Sua capacidade de tomar decisões será mais firme. Porque você não estará mais preso a um ideal mental inabalável. Estará aprendendo a fluir, a ajustar, a soltar o que não pode controlar. E essa flexibilidade, essa compreensão profunda, é o que transforma uma pessoa comum em alguém verdadeiramente forte. Porque quem entende a origem da própria raiva, começa a desativá-la pela raiz. E quem domina essa raiz, domina seu mundo interior. E a partir daí, nenhum conflito externo tem mais poder para roubar sua paz. Número 5. A raiva não resolve nada. A raiva não resolve nada. E embora no momento pareça te dar poder, tudo o que ela faz é te roubar a clareza. Quando você está com raiva, sua mente não pensa, ela reage. Sua boca não comunica, ela ataca. Seu corpo não relaxa, ele se tensiona. E o pior de tudo, na maioria das vezes, você acaba fazendo ou dizendo coisas das quais se arrepende depois. Não porque sua emoção não fosse legítima, mas porque você deixou que ela se tornasse sua guia. Mas a raiva não é um guia, é um alarme. E se tudo o que você faz quando o alarme soa é gritar, em vez de investigar o que causou o incêndio, você nunca resolve nada de verdade. Às vezes achamos que se levantarmos a voz, seremos ouvidos, que se mostrarmos nossa fúria, os outros vão nos levar a sério, que se descarregarmos nossa frustração, vamos nos sentir melhor. Mas isso não é verdade. Pode até haver um alívio imediato, uma sensação de descarga, mas depois vem a culpa, o arrependimento, as consequências. Porque a raiva não é resolução, é barulho, é fumaça que encobre o essencial. E quanto mais você a alimenta, mais embaçada fica a sua capacidade de encontrar uma saída real. A maioria dos conflitos não se resolve porque ambas as partes estão em modo de defesa, não em modo de compreensão. E a raiva é o combustível ideal para incendiar essa batalha. Tudo se distorce. Tudo é mal interpretado. Tudo se torna pessoal. E nesse ponto, você já não está mais buscando soluções, está tentando vencer, ou pior, punir. Mas de que adianta vencer uma discussão se você perde a paz? De que vale ter razão se o vínculo se rompe, o respeito se dissolve, e você mesmo se transforma naquilo que jurou nunca ser? Na próxima vez que sentir que vai explodir, faça uma pausa. Lembre-se, isso não vai ajudar. Isso não vai resolver nada. Respire, observe.
e só então decida a partir de um lugar mais elevado. Às vezes, isso significa ficar em silêncio. Outras vezes, se afastar por alguns minutos, ou simplesmente mudar o tom. Isso não é se render, é proteger sua energia. Porque quando você responde com calma, não está apenas se cuidando, você está cuidando da relação, da situação, do resultado. É nesse momento que surge a verdadeira força, em quem escolhe não se deixar arrastar. A ciência já demonstrou que quando estamos com raiva, o córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pelo julgamento e pelas decisões, se desativa parcialmente. Em outras palavras, literalmente e cientificamente, quando você está com raiva, você não consegue pensar direito. Então, por que entregar justamente a esse estado emocional a responsabilidade de resolver um problema? É como pedir para alguém tonto pilotar um avião. Você vai cair. Por isso, diante de uma situação tensa, o mais sábio é esperar que a tempestade passe dentro de você antes de agir fora de você. O estoicismo adotou essa verdade como um de seus pilares. Sêneca dizia que a raiva é uma forma de loucura temporária, e que nada grandioso é alcançado sob sua influência. Marco Aurélio escrevia em suas meditações que não devemos permitir que a conduta dos outros nos desvie da nossa natureza racional. Para os estoicos, manter a calma não era passividade, era virtude, era agir conforme a razão, não conforme a reação, e isso é algo que todos nós podemos praticar, aqui e agora, independentemente do que sentimos. Não é fácil. Ninguém está dizendo que você deve se tornar uma rocha sem emoções. O que se propõe é que você aprenda a não ser controlado por elas, que use sua emoção como informação, não como combustível. Se algo te incomoda, primeiro observe, depois dê um nome, em seguida, escolha como responder. Talvez você precise se expressar, mas com firmeza, não com raiva. Talvez precise impor um limite, com clareza, não com violência. E talvez precise deixar passar, não por fraqueza, mas por sabedoria. Faça disso um hábito diário. Não se trata de ser perfeito. Trata-se de ser consciente. Cada vez que você evita uma explosão, fortalece sua força interior. Cada vez que escolhe a calma, dá um passo a mais em direção a se tornar aquela pessoa que não apenas reage menos, mas influencia mais. Porque a verdadeira autoridade não vem do grito, vem da estabilidade. E num mundo mergulhado no caos, quem permanece calmo tem mais poder do que quem finge tê-lo através da raiva. Lembre-se sempre, a raiva não resolve nada, mas sua capacidade de enxergar além dela. Isso sim pode mudar tudo. Número 6. O poder de permanecer em silêncio. Há momentos na vida em que o maior ato de poder não é falar, e sim permanecer em silêncio. Porque nem tudo merece uma resposta. Nem tudo precisa da sua energia. Nem tudo que chega até você deve permanecer com você. Às vezes, o silêncio não é passividade. É estratégia. Não é fraqueza. É força. Não é indiferença. É domínio próprio. Quando alguém te ataca, te critica ou tenta te provocar, o mais fácil, o mais automático, é responder, se defender, contra-atacar. Mas o que é fácil raramente é o mais sábio. Reagir por impulso é abrir a porta para o caos, é permitir que outra pessoa controle seu estado emocional. Em contrapartida, quando você escolhe ficar em silêncio, quando decide não reagir de imediato, você envia uma mensagem muito mais poderosa. Eu escolho como e quando responder. E você não tem esse poder sobre mim. O silêncio interrompe a cadeia da agressão, quebra a lógica do confronto. E ao fazer isso, te posiciona acima do conflito, e não dentro dele. Pense quantas vezes você já se arrependeu de algo que disse num momento de raiva. Quantas vezes gostaria de ter ficado em silêncio por apenas alguns segundos a mais? Porque nesses segundos, a tempestade passa. E quando ela passa, você enxerga tudo com clareza. O silêncio é essa ponte entre a emoção e a sabedoria. Ele te dá tempo para pensar, para respirar,
para escolher não apenas o que dizer, mas se realmente vale a pena dizer algo. Isso não significa que você deve se calar sempre. Significa que você deve aprender a usar o silêncio como uma ferramenta de controle emocional. Saber quando calar para não alimentar um conflito. Aprender a respirar em vez de explodir. Entender que muitas vezes, quem mais fala é quem mais perde. Porque quando se fala a partir da ferida, do ego, do orgulho, tudo piora. Mas quando se fala a partir da calma, da reflexão, do autocontrole, aí sim suas palavras ganham peso. Transforme isso em um hábito. Da próxima vez que alguém disser algo que te incomoda, não responda imediatamente. Pare, respire, fique em silêncio, observe o que está acontecendo dentro de você. Talvez você perceba que não precisa responder. Talvez perceba que a provocação não tem nada a ver com você. Talvez entenda que o que a pessoa está dizendo fala mais sobre ela do que sobre você. E quando você aprende a observar em vez de reagir, você já venceu. Esse domínio do silêncio também era ensinado pelos estoicos. Epicteto dizia: Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos 2 vezes mais do que falamos. Marco Aurélio, em suas meditações, refletia sobre a importância de não dizer mais do que o necessário e de nunca falar com raiva. Para os estoicos, o sábio era aquele que falava pouco, mas com impacto. Aquele que não se deixava levar pelas provocações, aquele que controlava sua palavra, porque já havia conquistado o controle da própria mente. A ciência moderna confirma essa sabedoria antiga. Estudos sobre autorregulação emocional mostram que o ato de permanecer em silêncio diante de uma provocação ativa áreas do cérebro relacionadas ao autocontrole e reduz a atividade nas regiões ligadas à agressividade. Ou seja, o silêncio literal te fortalece mentalmente, te equilibra, te torna mais resiliente. Porque você não está reagindo, você está escolhendo. Faça disso uma prática diária. Observe as conversas que tem. Perceba quando você fala por hábito e quando fala por necessidade. Observe quando o impulso quer gritar. E ensine-se a calar, não para evitar o conflito, mas para dominá-lo em outro nível. Porque nem tudo se resolve com palavras. Às vezes, o que resolve é o ato consciente de não alimentar o fogo. E com o tempo, você vai descobrir algo poderoso, que seu silêncio incomoda mais que seu grito, que sua calma desarma mais do que seu ataque, que sua serenidade diz muito mais sobre você do que qualquer discurso. Porque quem sabe permanecer em silêncio quando todos gritam, é quem realmente tem o controle, não sobre os outros, mas sobre si mesmo. E num mundo onde todos reagem, quem responde com silêncio consciente se torna uma presença que impõe, que inspira, que transforma. Número 7. Rir dos problemas. Às vezes, a melhor coisa que você pode fazer quando tudo parece estar dando errado é rir. Sim, rir. Mesmo sem vontade. Mesmo frustrado. Mesmo que o problema pareça gigante. Porque existe algo profundamente libertador em não levar tudo tão a sério. A vida é dura, ninguém nega, mas se você também se endurece, vira uma pedra que se quebra no primeiro impacto. Em compensação, se você aprende a rir, a encontrar um pouco de humor no meio do caos, se torna flexível. E o que é flexível não quebra, se adapta. Pense naquela situação recente que te tirou do sério. O que teria acontecido se, em vez de se irritar, você simplesmente tivesse soltado uma gargalhada? Talvez a realidade não mudasse, mas sua forma de vivê-la mudaria por completo. Porque o estresse nem sempre vem do problema, vem de como você o interpreta. E quando você olha para a situação com uma pitada de humor, quando solta o drama, tudo parece mais leve, mais suportável. E sim, mais humano também. Não se trata de zombar de tudo, nem de ignorar o que é importante. Trata-se de compreender que você escolhe o tom com que enfrenta o que acontece na sua vida. Você pode andar por aí com o semblante fechado, ou pode relaxar os músculos do rosto e aprender a sorrir, mesmo diante do desconforto. Isso muda seu corpo, muda sua mente e muda sua energia. Literalmente.
Está cientificamente comprovado que o riso libera endorfinas, reduz o cortisol, o hormônio do estresse e melhora sua perspectiva. É como dar um reset no seu sistema nervoso. Na próxima vez que algo der errado, faça esse experimento em vez de se frustrar, imagine que está assistindo a uma cena absurda de um filme. Aquele momento desajeitado em que nada dá certo, mas você está na plateia e ri, porque já entendeu que nem tudo na vida merece tensão. Essa distância emocional que o riso proporciona é essencial. Ela te lembra que tudo passa, que nada é tão eterno quanto parece, que até seus erros podem virar parte de uma história divertida que um dia você vai contar. Essa atitude também tem raízes na sabedoria estoica. Epicteto ensinava que não são os eventos que nos afetam, e sim o julgamento que fazemos sobre eles. E o que aconteceria se esse julgamento incluísse uma dose de humor? Marco Aurélio falava sobre aceitar as coisas como elas são, sem se angustiar com o que não pode ser controlado. E uma forma poderosa de aceitar é, justamente, rir do que você não pode mudar. Porque quando você consegue rir de um problema, ele já não te domina, já não te aprisiona. Você o reduz a um tamanho administrável e o enfrenta com uma energia completamente diferente. Transforme isso numa prática diária. Quando algo sair do planejado, procure o lado cômico. Sim, mesmo quando você tropeçar, quando alguém te interromper, quando errar na frente dos outros. Ria de si mesmo, não com deboche, mas com carinho, com humanidade. Porque quanto mais capaz você é de rir de si, menos poder os outros têm sobre você, e menos peso seus erros terão sobre sua autoestima. Isso é sinal de inteligência emocional, de força interior, de liberdade. Rir dos problemas não significa negar a realidade. Significa escolher vivê-la com uma atitude que te favoreça e não que te desgaste. Porque se você vai enfrentar obstáculos de qualquer forma, e vai, por que não enfrentá-los com um sorriso no rosto, em vez de uma queixa? Por que não usar o humor como escudo, em vez da raiva como espada? Faça esse teste ao longo da semana. Sempre que algo não sair como esperado, sorria. Mesmo que forçado, mesmo que só um pouco. E observe como sua energia muda, como sua reação muda, como seu dia muda. Porque em vez de ser vítima do estresse, você se torna alguém que decide como se sentir. E essa decisão, por mais simples que pareça, tem um poder transformador. Então, ria dos seus erros, dos seus tropeços, da imprevisibilidade da vida. Porque quem pode rir, pode seguir em frente. E quem segue com leveza, com flexibilidade, com uma pitada de humor, não é parado por problema nenhum. Porque quem ri, respira. E quem respira com calma, conquista qualquer dia. Número 8. Ver os desafios como oportunidades. Toda vez que algo ou alguém te incomoda, você tem dois caminhos: reagir como sempre, ou transformar esse momento em um treino mental. Sim, porque cada desafio, cada provocação, cada situação desconfortável é, na verdade, uma oportunidade disfarçada. Uma prova que não vem para te destruir, mas para te lapidar. Não é contra você, é para você. E quando você começa a enxergar o mundo com esse olhar, tudo muda. Aquilo que antes te irritava, agora vira uma ferramenta de crescimento. Aquilo que antes parecia ameaça, agora se torna um convite para fortalecer o seu caráter. Pense naquela pessoa que te tira do sério, naquela situação que te testa até o limite, naquele comentário que antes te fazia explodir. Da próxima vez que isso acontecer, não diga de novo isso, diga: aqui está minha oportunidade. Porque cada um desses momentos é como uma academia emocional, um campo de treino onde você pode fortalecer a paciência, a temperança, o domínio próprio. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Fica mais fácil manter a calma. Você se sente mais claro por dentro, porque você não está mais reagindo por impulso, você está respondendo com consciência. A chave está em mudar a pergunta. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte quem posso me tornar por causa disso. Essa pergunta te leva para outro nível. Ela te tira do papel de vítima e te coloca como protagonista. Você escolhe se o momento difícil vai te quebrar ou te fortalecer. E a diferença está na forma como você interpreta. Se você vê como um castigo, vai reclamar.
Se vê como um mestre, vai aprender. E a vida vai continuar te apresentando desafios. Mas se você mudar a forma de vê-los, eles mudam o efeito que têm sobre você. Transforme isso em prática. Sempre que se deparar com uma provocação, repita para si mesmo: essa é minha chance de manter a calma. Use isso como um mantra. Não porque você não sinta a emoção, mas porque você decide não se deixar levar por ela. Observe sua reação. Respire fundo. E escolha. Não se trata de perfeição, e sim de consciência. Talvez hoje você consiga se controlar um pouco mais do que ontem, e isso já é progresso. Cada passo te aproxima de uma mente emocionalmente mais forte. Essa mudança de mentalidade também foi ensinada pelos estoicos. Marco Aurélio dizia: o obstáculo no caminho torna-se o caminho. Ou seja, aquilo que parece interromper sua paz é exatamente o que te leva a construir uma paz mais verdadeira. Epicteto ensinava que não devemos pedir por desafios menores, mas treinar para nos tornarmos mais fortes. Porque o crescimento real não acontece quando tudo está confortável, e sim quando você aprende a permanecer firme em meio ao desconforto. E é isso que você está fazendo quando vê os desafios como oportunidades. Você está treinando sua mente para não depender do que acontece fora. Está cultivando um centro interno que não se abala com cada provocação. Está desenvolvendo uma calma que não nasce do controle externo, mas do autoconhecimento. Essa é a verdadeira liberdade emocional. E ela não se conquista fugindo do conflito, mas enfrentando-o com uma nova perspectiva. Na próxima vez que alguém te interromper, te criticar sem motivo, agir com egoísmo ou arrogância, não leve para o lado pessoal. Veja isso como treino, uma prova para seu autocontrole, uma chance de mostrar a si mesmo que você já não reage como antes, que agora é você quem escolhe como agir. E toda vez que conseguir, vai sentir algo muito maior do que a descarga de um ataque de raiva. Vai sentir respeito por si mesmo. E isso vale mais do que qualquer vitória no calor da discussão. Torne essa prática seu estilo de vida. Transforme cada desconforto em espelho. Pergunte-se: que parte de mim precisa ser fortalecida aqui? E haja a partir dessa consciência. Talvez você nem sempre acerte. Talvez tropece às vezes. Mas a cada tentativa, você está ganhando força. Está dominando seu mundo interno. Está crescendo. Porque no fim, não se trata de evitar os desafios, mas de se tornar alguém que os transforma em lições. E quando você faz isso, cada dia se transforma em uma oportunidade de evolução. Porque quem mantém a calma quando todos perdem a cabeça, não está apenas no controle, está no caminho certo. E você está aqui por isso, para transformar cada desafio na chance que vai te elevar. Número 9. Aceitar o que você não pode mudar. Aceitar não é se render, não é se conformar, não é abaixar a cabeça com resignação. Aceitar é olhar para a vida como ela é, sem disfarces, sem brigar com ela, sem exigir que seja diferente só para que você possa estar em paz. É ter a coragem de reconhecer que há coisas que não dependem de você e que, em vez de lutar contra elas, você escolhe soltá-las. Porque quando você se apega ao que não pode mudar, você se desgasta. Perde tempo, energia, clareza. Mas quando aceita, você se liberta, não do problema, mas do sofrimento desnecessário que você mesmo se provoca ao resistir à realidade. Quantas vezes você já sentiu raiva porque algo não saiu como queria? Porque alguém não agiu como você esperava? Porque a vida não te deu aquilo que achava merecer? Isso acontece com todos nós. Mas há uma diferença enorme entre sentir a emoção e ficar preso a ela. Se você consegue dizer: isso não é o que eu queria, mas é o que aconteceu, e a partir disso focar sua mente no que você pode fazer, então você já deu o primeiro passo. Você deixa de estar à mercê do que acontece lá fora. Você passa a assumir o controle da sua atitude. Aceitar não significa gostar do que aconteceu. Significa reconhecer que já aconteceu. E que lutar contra um fato consumado não serve para nada. O que serve é decidir como você vai reagir. Porque isso sim, depende totalmente de você. Você não pode controlar se alguém te decepcionou, mas pode decidir se vai se amargar com isso o dia todo, ou seguir em frente.
Você não pode evitar que as coisas mudem, mas pode escolher se adaptar com dignidade. Essa é a diferença entre uma mente atormentada e uma mente serena, a capacidade de soltar o que não está em suas mãos. Faça esse exercício na próxima vez que sentir frustração. Pergunte a si mesmo: eu posso mudar isso? Se a resposta for não, sua tarefa não é insistir, é aceitar. E se a resposta for sim, então haja. Mas haja com calma, não com desespero. Porque só uma mente clara encontra soluções reais. E só uma mente que aceita consegue manter a paz enquanto age. Aceitar não te torna fraco, te torna sábio. Porque você está escolhendo não desperdiçar sua energia brigando com o mundo. Você está guardando essa energia para o que realmente importa: crescer, aprender, se adaptar, construir. Você não precisa que a vida se encaixe perfeitamente nos seus planos para estar bem. Você precisa da força de continuar caminhando, mesmo quando as coisas não saem como você esperava. Essa é a verdadeira maturidade emocional. O estoicismo ensinou isso com firmeza. Epicteto dizia: faça o melhor com o que você tem e não se preocupe com o que está fora do seu controle. Marco Aurélio refletia diariamente sobre a natureza mutável das coisas, lembrando a si mesmo que sua paz não podia depender das circunstâncias externas. Para os estoicos, aceitar era um ato de poder interior, não uma rendição, mas uma escolha consciente de não viver refém do que não se pode controlar. E isso você pode praticar agora, na sua vida comum. Se chover no dia da sua saída, aceite. Se alguém não te compreender, aceite. Se um plano der errado, aceite. Não porque você é indiferente, mas porque escolheu sua paz antes do seu orgulho. Porque prefere usar sua energia para construir e não para reclamar. Essa atitude te transforma, te torna mais calmo, mais resiliente, mais focado. E quando você vive assim, descobre algo incrível: que a paz não está em fazer tudo dar certo, mas em ser capaz de permanecer firme mesmo quando não dá. Que a calma não vem de controlar tudo, mas de soltar o que não se pode controlar. Que a verdadeira liberdade começa quando você para de resistir ao inevitável e escolhe responder com sabedoria. Torne a aceitação um hábito. Treine isso todos os dias, não para se render, mas para se libertar, porque quem aceita o que não pode mudar vive mais leve, mais claro, mais forte. E num mundo que grita que você deve controlar tudo, você escolhe a paz de aceitar que não é assim. E ainda assim, seguir em frente com determinação. Número 10. A raiva não resolve nada. Toda vez que alguém te provocar, quando a situação parecer injusta ou alguém ultrapassar o limite com você, sua mente vai querer explodir. Vai gritar dentro de você que você tem o direito de reagir, de gritar, de bater na mesa. Mas escuta com atenção: a raiva não resolve nada. Nenhuma vez na sua vida um ataque de fúria te tornou mais sábio, mais forte ou mais respeitado. O que ela te trouxe foi cansaço, arrependimento e relações quebradas. A raiva é um fogo que queima primeiro quem a sente. Você pode achar que, ao se irritar, está recuperando poder, mas na verdade está perdendo. Porque o verdadeiro poder está em se manter sereno mesmo quando o mundo tenta te arrastar para o descontrole. Responda com sinceridade. Quantas vezes, depois de uma explosão de raiva, você disse: ainda bem que agi assim? Muito provavelmente foi o contrário. Vieram culpa, remorso ou consequências difíceis. A raiva te enfraquece porque faz com que você haja por impulso, não pela razão. E quando você age por impulso, quem decide por você é o outro. Você se torna uma reação, não uma escolha. E isso é o mais perigoso de tudo: perder sua liberdade emocional por não saber controlar a própria mente. Toda vez que sentir a raiva querendo assumir o controle, faça isto: pare. Dê uma pausa. Respire fundo. Essa pausa é seu escudo. É o espaço sagrado entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que mora o seu poder. Você pode escolher responder com clareza, com inteligência, com temperança. Porque ninguém te obriga a gritar. Ninguém te obriga a reagir. Essa escolha é sua. E quando você escolhe o autocontrole em vez da raiva, está vencendo uma batalha silenciosa dentro de si. Há algo muito importante a compreender: manter a calma não é fraqueza, é domínio próprio. Não significa deixar que passem por cima de você.
significa não se rebaixar ao nível do caos. Quando você mantém seu centro, você decide como agir. Quando falar, o que dizer. Você não está cedendo. Você está controlando. Está agindo com firmeza, não com fúria. E isso é muito mais poderoso, porque quem domina sua raiva, domina sua vida, enquanto quem se deixa levar por ela, é escravo das emoções dos outros. Lembre-se disso sempre que algo te irritar, isso não vai melhorar se eu me irritar, só vai piorar se eu perder o controle. Repita essa frase se for preciso. Escreva, leve consigo como um escudo estoico, porque a raiva só adiciona mais caos ao caos, mas a calma é uma forma silenciosa de liderança. Você pode ser essa pessoa que não reage por impulso, que não se deixa levar pelo drama alheio. Você pode se tornar um exemplo de força mental, e tudo começa com uma decisão simples: não ceder à raiva. Na filosofia estoica, os sábios sabiam que a raiva é uma forma de escravidão. Sêneca dizia que nada se parece mais com a loucura do que a raiva, porque quando estamos tomados por ela, não enxergamos com clareza, não pensamos com sabedoria, não agimos com prudência. O estoicismo nos convida a nos manter firmes no meio da tempestade, a governar a nós mesmos mesmo quando tudo à nossa volta tenta nos desestabilizar. E essa é a verdadeira liberdade. Não depender do externo para estar em paz. E o mais incrível é que esse autocontrole se treina. A cada dia, toda vez que você escolhe respirar em vez de reagir, está fortalecendo sua mente, está se tornando mais consciente, mais livre, está reduzindo conflitos, melhorando seus relacionamentos, conquistando respeito, não com gritos, mas com coerência, não com raiva, mas com presença. Porque quem domina a própria mente não precisa levantar a voz. Sua atitude por si só impõe respeito. Da próxima vez que a raiva bater à sua porta, não abra, pare, respire. E escolha responder com inteligência. Porque no fim quem mantém a calma é quem realmente está no controle. Número 11. Seja um guia, não um controlador. Existe uma diferença enorme entre querer ajudar e querer controlar. Muitos caem na armadilha de acreditar que para as coisas darem certo, os outros precisam fazer exatamente o que você diz, pensar como você pensa, agir como você agiria. Mas ao se tornar esse tipo de pessoa, você não desperta admiração, você gera resistência. Ninguém gosta de ser empurrado, pressionado ou moldado à força. Em contrapartida, todos somos naturalmente atraídos por aqueles que inspiram com o exemplo, não por quem dita regras com o dedo em riste. Se você quer de fato causar um impacto nas pessoas, pare de tentar mudá-las. Mude você. Eleve sua conduta, sua disciplina, sua forma de tratar os outros, e observe como aos poucos, aqueles ao seu redor também começam a se transformar. Porque o exemplo tem uma força silenciosa, mas imbatível. Não é necessário impor sua vontade quando suas ações falam mais alto que suas palavras. As pessoas escutam melhor quando não se sentem atacadas. E isso só acontece com serenidade, com coerência entre o que você pensa, diz e faz. Muitos pais, líderes, amigos ou parceiros querem ser guias, mas acabam se tornando controladores. E isso afasta. Porque mesmo que suas intenções sejam boas, se vêm carregadas de controle, acabam gerando rejeição. Por outro lado, quando você age com convicção, mostra firmeza sem impor, se mantém fiel aos seus valores sem querer corrigir o tempo todo, então você começa a ser respeitado, não porque obriga, mas porque despertou algo verdadeiro no outro. Algo que inspira. A vida flui melhor quando você entende que não está aqui para consertar ninguém. Você está aqui para iluminar seu próprio caminho. E ao fazer isso, se outros se inspirarem, ótimo. Mas empurrar alguém a mudar não é sua missão. Sua missão é ser o reflexo vivo daquilo que prega. Porque ao observar alguém agir com integridade, com equilíbrio e paz, o outro se pergunta: como ele consegue isso? E essa pergunta abre portas, não por pressão, mas por atração. E isso é infinitamente mais poderoso e transformador. Lembre-se disso. Você não está no comando das decisões alheias. Você não pode controlar o que os outros pensam, sentem ou fazem. A única coisa sobre a qual você tem total controle é você mesmo. Então,
Use esse poder com sabedoria. Seja gentil, mas firme. Seja compassivo, mas claro. Seja luz, não um holofote que cega. Porque a verdadeira luz não empurra. Ela simplesmente existe. E ao existir, ela guia. Você pode ser essa luz, não com discursos, mas com sua presença, seu exemplo, sua forma de viver. O estoicismo nos ensina que não podemos controlar os pensamentos nem as ações dos outros, apenas os nossos. Marco Aurélio dizia que a melhor forma de se vingar de alguém é não se parecer com ele. E isso vale para a liderança. A melhor maneira de influenciar os outros é não tentar controlá-los, mas viver de uma forma tão inspiradora que eles desejem aprender com você. Essa é a forma mais potente de conduzir, viver com propósito e coerência. Aplique isso no seu cotidiano. Quando alguém não quiser te escutar, não eleve o tom. Reduza a necessidade de convencer. Quando alguém agir de forma errada, não aponte, haja você da forma certa. Quando sentir vontade de corrigir, respire e lembre-se: seu exemplo vale mais que qualquer sermão. Mudanças verdadeiras não nascem do medo ou da pressão, nascem da inspiração, do respeito mútuo. Ao parar de controlar, você liberta. E ao se libertar da necessidade de dirigir tudo e todos, você encontra a paz, porque deixa de carregar a frustração de que o mundo não faz o que você quer, e começa a saborear o simples fato de viver sua verdade. E isso por si só, é um presente enorme, para você e para quem te observa. Então, a partir de hoje, não busque controlar, busque guiar. Porque quando você está bem, firme e centrado, os outros, cedo ou tarde, também estarão. E se você chegou até aqui, é porque está pronto para parar de reagir e começar a dominar sua mente. Então, feche esse vídeo com força, vá para os comentários e escreva com intenção: hoje deixo de entregar minha paz aos outros. Sou estoico. Que isso fique marcado na sua mente e na sua vida. Porque quem afirma com intenção, transforma sua realidade.